Se você já sentiu que ele começou a se afastar do nada, que as mensagens diminuíram, o interesse esfriou e você ficou tentando entender o que fez de errado, presta atenção nisso, porque na maioria das vezes não foi algo óbvio, não foi uma briga grande, não foi uma traição, foi um erro silencioso, sutil, que você nem percebeu que estava cometendo. E é exatamente por isso que dói tanto, porque você dá o seu melhor e mesmo assim ele vai embora. Hoje eu vou te mostrar o erro que faz um homem perder o interesse sem você perceber e, mais importante, como corrigir isso antes que seja tarde demais. Se você entender isso, você muda completamente a forma como os homens te enxergam e principalmente como eles valorizam a sua presença. E quem está te falando isso não é achismo. Aqui é o nosso canal de intimidade feminina, especialista em comportamento emocional e dinâmicas de relacionamento, onde a gente traduz a psicologia por trás do que os homens fazem e principalmente por que eles fazem. Então grava isso que eu vou te dizer agora. Homem não perde o interesse de uma vez. Ele vai perdendo aos poucos, em silêncio, enquanto você ainda acha que está tudo bem. E isso acontece por um motivo psicológico muito claro. O cérebro masculino é altamente responsivo a desafio, novidade e sensação de conquista. Quando isso desaparece, o interesse também desaparece. Não porque você deixou de ser incrível, mas porque a dinâmica mudou. E agora eu vou te mostrar exatamente os erros que causam isso. Primeiro erro, se tornar previsível demais. Você começa a responder sempre rápido, está sempre disponível, sempre acessível, sempre ali. E emocionalmente, você sente que isso é certo, porque você quer mostrar interesse, quer ser recíproca, quer fazer dar certo. Mas psicologicamente, isso elimina o estímulo, porque o cérebro dele para de te perceber como algo que ele precisa conquistar. E sem conquista, não existe valorização. A consequência, ele começa a te tratar como algo garantido. E o que é garantido, perde valor? O que fazer? Cria espaço. Não responda sempre na hora. Não esteja sempre disponível. Deixa ele sentir a sua ausência, porque presença constante demais vira invisibilidade. Segundo erro, investir mais do mérito que ele. Meus amores, presta atenção nisso. Você começa a puxar assunto, você começa a marcar encontro, você começa a demonstrar mais e emocionalmente isso vem de um lugar bonito, de querer fazer dar certo, mas psicologicamente isso inverte a polaridade. O homem precisa sentir que ele está conquistando. Quando você faz esse papel, ele perde o impulso. A consequência? Ele relaxa e você começa a se esforçar cada vez mais, até se esgotar, e mesmo assim, ele se afasta. O que fazer? Equilíbrio. Se ele investe 50, você investe 50. Se ele recua, você recua. Relacionamento saudável não é sobre correr atrás, é sobre reciprocidade. Terceiro erro, perder o mistério. No começo, você se mostra aos poucos. Tem camadas, tem curiosidade, mas depois você entrega tudo, fala tudo, mostra tudo, se abre completamente. E emocionalmente isso parece conexão, mas psicologicamente tira o encantamento. O homem se apaixona pelo processo de descoberta. Quando não tem mais o que descobrir, o interesse diminui. A consequência? Você vira previsível. E previsibilidade excessiva mata a atração. O que fazer? Não entregue tudo de uma vez. Deixa ele ir te descobrindo. Cria curiosidade. Cria espaço para ele querer saber mais. Mistério não é jogo, é valor. Quarto erro. Ignorar sinais de desinteresse. Você percebe que ele mudou? Responde menos. Some. Fica frio. Mas você ignora? Finge que não viu. Ou pior, tenta compensar. Manda mais mensagem. Se mostra mais disponível. E emocionalmente, isso vem do medo de perder. Mas psicologicamente, isso valida o comportamento dele. A consequência, ele entende que pode se afastar e você vai continuar ali, sem limites, sem posicionamento. O que fazer? Se ele muda, você muda também. Se ele diminui, você diminui. E principalmente, observe, quem quer, demonstra. Quem não demonstra, já respondeu. Quinto erro, se anular para agradar.
Você começa a concordar com tudo, evita conflitos, molda sua personalidade para encaixar na dele. E, emocionalmente, isso vem do desejo de ser aceita. Mas psicologicamente, isso apaga sua identidade. E o que não tem identidade não gera atração. A consequência? Ele perde o respeito, porque você não se posiciona. O que fazer? Seja você, com opinião, com limites, com personalidade. Homem não se apaixona por quem concorda com tudo. Ele se conecta com quem tem presença. Sexto erro: demonstrar carência emocional. Presta muita atenção nisso. Você começa a depender das mensagens dele, do interesse dele, da atenção dele. Seu humor depende dele. E, emocionalmente, isso parece amor. Mas, psicologicamente, isso transmite dependência. E dependência não atrai. A consequência? Ele se sente pressionado. E pressão afasta. O que fazer? Tenha vida própria, rotina própria, prioridades próprias. Ele precisa sentir que você quer ele, mas não precisa dele. Isso muda tudo. Sétimo erro: não se valorizar. Você aceita migalhas, aceita ausência, aceita pouco e ainda tenta justificar. Ah, ele é assim. Ah, ele está ocupado. Mas presta atenção nisso. Quando você aceita pouco, você ensina como quer ser tratada. Psicologicamente, você perde valor na percepção dele. A consequência? Ele entrega cada vez menos, porque você aceita. O que fazer? Eleve seu padrão. Se ele não entrega, você se afasta, sem drama, sem explicação longa. Valor feminino começa no posicionamento. Oitavo erro: estar sempre disponível emocionalmente. Você responde sempre, escuta sempre, apoia sempre, está sempre ali. E emocionalmente, isso parece cuidado. Mas psicologicamente, isso cria excesso. E excesso diminui o impacto. A consequência? Sua presença deixa de ser especial. O que fazer? Equilíbrio emocional. Nem sempre disponível, nem sempre acessível. Presença com valor, não presença constante. Nono erro: ignorar sua intuição. Você sente, você percebe, algo está estranho, mas você ignora, se convence do contrário. E emocionalmente, isso vem do medo de encarar a verdade. Mas psicologicamente, você entra em negação. A consequência? Você se mantém em situações que já não te valorizam. O que fazer? Confia em você. Se algo parece errado, provavelmente está. Sua intuição não erra. Ela só é ignorada. E agora eu preciso que você entenda algo muito importante. Nenhum desses erros significa que você não é suficiente. Muito pelo contrário, eles só mostram que você estava tentando fazer dar certo do jeito errado. E isso é mais comum do que você imagina. Mas agora você tem consciência. E consciência muda comportamento. E comportamento muda resultado. Então, grava isso. Homem valoriza o que ele precisa conquistar, valoriza o que não é fácil, valoriza o que tem presença, limite e mistério. E quando você entende isso, você para de correr atrás e começa a ser escolhida. Agora eu quero saber de você. Qual desses erros você percebe que já cometeu? Comenta aqui embaixo, porque quando você escreve, você toma consciência. E isso já é o primeiro passo para a mudança. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, porque assim você me mostra que quer mais conteúdos assim. E se você quer aprender como fazer um homem te valorizar de verdade, se inscreve no canal, porque aqui você aprende o que ninguém te ensina, mas que muda completamente seus relacionamentos. E se você quiser ir mais fundo, na descrição tem um convite especial para você. Agora me diz, você vai continuar cometendo os mesmos erros ou vai começar a se posicionar como a mulher que sabe o valor que tem?